77 Kiren Saga Capítulo 267 Catatosca 4 Os crimes do rei de Kai. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois de receber o cartão de Vekel, João foi imediatamente para a praça do mercado e roubou toda a barraca e as mercadorias com um estalar de dedos, deixando o cartão pendurado no ar com um simples feitiço. Catatosca está de volta. Foi assim que todos entenderam. A própria pessoa em questão estava sentada em um canto escuro no Beianbab com uma beldade no colo. Eles estavam se beijando e se divertindo juntos enquanto algumas pessoas começaram a olhar para eles. Um gigante Nord e uma pálida Dark Elf, uma combinação estranha, mas não incomum em Riften. Mais tarde, eles começaram a se desengatar quando uma terceira figura com uma máscara metálica se juntou a eles. Eu digo que você também vá para um quarto. Alina disse enquanto se sentava. Desculpe, isso me subiu a cabeça depois de ver as barracas desaparecerem assim. Tão sexy. Gil sussurrou baixinho. Porque é a primeira vez que vejo João fazendo algo. Desafio? Não, é a primeira vez que o vejo sendo tão travesso. Pela primeira vez em muito tempo, Aline e Julanar tiveram uma opinião diferente sobre a ação de João. Alina não se sentia confortável com Riften, enquanto Julanar se misturava bem. Então, como você fez isso? Aline perguntou. O mercado? Não, todos eles. Ainda assim, Alina parecia estar um pouco interessada. Ok, perguntem. João recostou-se e relaxou pronto para responder a todos. Dizem que o primeiro impactante foi o sino do templo de Mara. Oh, esse foi realmente muito fácil. Minha amiga Alessandra do templo de Mara. Alessandra? Ela é uma sacerdotisa de Arcai que trabalha no salão dos mortos do templo. Uma garota realmente infeliz que está envelhecendo sem encontrar um parceiro. Ah, entendo. Sacerdotes Arcai se casam com sacerdotisas Arcai. Esse é o costume entre eles. Ninguém realmente gosta de se casar com um sacerdote do Deus dos Mortos. Parecia muito mais sexy no Egito Antigo, mas tanto faz. Eu estava em uma corrida com Vex que era furto de carteira. Você sabe que eu não gosto de furto de carteira, certo? Vex meio que gosta de furto de carteira mais do que trabalho real, embora ela seja o primeiro par de peitos eu já escolhi. Sem detalhes, João. Certo. De qualquer forma, ela me fez conhecer a amiga dela, Alessandra. As duas são imperiais, sabe? Alessandra me disse que ela conversou com a amiga Dina que está trabalhando como sacerdotisa de Mara agora, certo? E ela é casada com aquele cara, Maramal, que é o padre-chefe em Riften. E ela conta a ele sobre os guardas que estão ocupando uma parte do templo dizendo que ela se abre para o Hatuai. Certo? Aquele deles é como esse cara assustador misturado com criminosos, mas ele está roubando cadáveres do Salão dos Mortos. E então, Maramal e Branjolf são amigos de bebida e começam a conversar, certo? E aqui vem a parte boa. Maramal diz, ei, cara. Esse cara tem algum negócio obscuro em nosso templo e está frio. Os outros guardas o escutam e ele pode nos machucar. É claro que Branjolf vem até mim porque sabe que tenho habilidades de ladrão louco. Claro, eu pergunto a ele. Alessandra disse a Dina para dizer a Maramal para dizer a você para dizer a Vex para vir até mim. E ele diz, rapaz. Tudo o que ela disse é que é super legal e o que quer que esteja nele, não serve para nada. João contou sua história. Aline estava completamente perdida. PFFFT. João e Julanar não aguentaram mais e caíram no chão rindo. Enquanto se acalmavam, Julanar explicou que Alessandra procurou João por meio de uma rede de amigos em comum. Ah, entendo. João estava obviamente tirando sarro de Alina, que estava fora de seu habitat natural, mas ela ainda não sabia o que estava acontecendo. Apenas nos poupe da história e nos diga como você fez isso? Disse Julanar. Bem, você vê. Alessandra pediu alguém que pudesse lidar com situações complicadas quando se trata de criminosos que estão em conluio com os guardas, especialmente os guardas criminais. Tinha aquele bando de guardas que começou a roubar cadáveres,
Então elaborei um plano para liderar dirigir os habitantes da cidade até sua localização e pegá-los com as mãos sujas. Vex e eu escalamos o farol do templo e instalamos grandes painéis de espelho ao redor do sino para que as pessoas pensem que foi roubado. Brynjolf fez as pessoas perceberem. Então uma multidão invadiu o templo e então eles encontraram os ladrões de cadáveres. Vex e eu quebramos os espelhos e escapamos depois. A barra N. Na verdade o templo de Riften não tem torre ou sino, mas não é um templo dedicado ao casamento. Aline e Julanar sentiram incompreensão. Então foi isso que aconteceu? Tão desanimador. Eu pensei que haveria alguma profunda arte de magia de ilusão que fez a cidade enlouquecer. Disse Aline. Na verdade, é brilhante. Alguns painéis de espelho e você enganou a cidade inteira. Disse Julanar. John sorriu ao ver a diferença entre trio Seikes Julanar e Nerd e Aline. Conte sobre a época do portão da cidade. Aquele foi realmente difícil de puxar. Tem aquele cara na guilda chamado Trin. Ele costumava ser um bandido antes de se juntar a eles e então ele tinha algumas relações com eles. Ele ouviu que um bando de bandidos vai invadir a cidade do Portão Norte em questão de dias e o capitão dos guardas foi comprado por eles pois parecia que ele iria sabotar as dobradiças e fechaduras do portão e deixar a área mal vigiada. Tivemos que fazer uma postura e até Delvin participou neste. Eu saí como um louco da manutenção que veio consertar o portão. É claro que nossos associados se juntaram e se enojaram como guardas. Uma vez que drogamos os guardas reais, derrubamos o portão e o levamos para fora da cidade em direção a outro portão. Em seguida, deixou lá e desapareceu depois. No dia seguinte, o Jal vomitou sangue de raiva e matou o capitão dos guardas. Até Julanar ficou desapontado desta vez. Sim, eu sei. Na realidade, a resposta mais chata é a resposta certa. John se defendeu. Conte-nos sobre o navio que ficou na praça do mercado. Este deve ser incrível. Disse Aline. Sim, tem que ser. Até Julanar concordou. John suspirou e balançou a cabeça. Essa é mais fácil e é mais curta até agora. Nurina estava bêbada. Fim da história. Espere. Isso é tudo? Perguntou Julanar. Sem heroísmo. Sem boas ações? Isso conta mesmo como sua ação? Bem, eu odeio me gabar, mas convencer um arquimago bêbado a levantar um grande barco de pesca do lago e colocá-lo no meio do mercado ainda é uma conquista. HMMM. A razão? No inverno, os preços dos alimentos dobram em Riften e o peixe é basicamente nosso principal alimento aqui. Fica mais alto. Isso significa que o povo de Riften morreria de fome por causa daquele bastardo ganancioso. E então, os deuses enviaram um barco cheio de peixes para a cidade. Que lindo ter fé. Então, afinal, houve uma boa ação. Eu sou uma pessoa humilde, mas sim, humilde. Você acabou de chamar a si mesmo um mestre de deuses. Eu fiz. Tanto faz. Como você roubou a voz do Jarl. Isso não foi uma boa ação, foi apenas uma brincadeira. Eu apenas adicionei um pouco de veneno ao hidromel que entorpeceu suas cordas vocais. Ok, espere. Como você conseguiu chegar à bebida do Jarl? Você vê, como a maioria dos políticos sujos, Lela Longiver gosta de fazer discursos com órfãos ao redor para que ela possa ganhar a simpatia da população. Provavelmente o único movimento em seu caderno. Ela fazia isso anualmente. Um ano, aconteceu de eu ser convidado a ser uma das crianças ao seu redor e você pode adivinhar o resto. Isso é realmente interessante de saber. Disse Aline. Eu sei direito. Julanar estava mais animado. E o de hoje? Aline perguntou. Este vai te satisfazer, Alina. Eu usei ganância, porque posso rasgá-lo em 1 milhão de pedaços e prendê-lo em qualquer coisa. Eu simplesmente fiz, ganância, marcar cada baia e caixa que eu queria roubar e puxei tudo de volta para o cubo Aven. Oh, entendo, simples, mas inteligente. Aline estava finalmente animada. O principal objetivo de hoje é localizar os vendedores Coma no mercado. Eu fiz Jennifer e Titi vasculharem as barracas em meu Avencube minuciosamente e localizarem todos os esconderijos secretos Coma.
As barracas foram marcadas com uma shadow mark conhecida por Brynjolf e ele garantirá que os guardas prendam todos os donos dessas barracas. Aline estava sorrindo brilhantemente para John. Eu sei que não gosto de Riften e de como as pessoas tratam você aqui, mas a ideia do ladrão heróico é realmente interessante. Acho que abriu meus olhos para um novo aspecto da vida. Até mesmo ladrões podem ser heróis. Sim, sim. John e Julanar se entreolharam e balançaram a cabeça. Aline era uma nobreza de Skyrim e a maior parte do que ela viu de John foi como um guerreiro heróico e governante dominador ele pode ser, com o qual ela concordava totalmente. Ver John andar entre os ladrões nas favelas de Riften, trocando insultos com eles e aceitando e mudando para ser como eles era um pouco novo para ela, mas perceber que há um significado heróico por trás de tudo isso a fez mudar de ideia. Foi uma história diferente para Julanar, que jurou viver em sua sombra e ser sua lâmina impiedosa, mesmo sendo um vilão. John não tinha nenhum desses pensamentos em mente, ele odiava heróis e vilões igualmente. Ele valorizava o profissionalismo e o serviço ao bem maior. Ele pode ser uma figura heróica e um vilão impiedoso, dependendo da situação e do objetivo. Nicolau Machiavelli disse uma vez: quem deseja o sucesso constante deve mudar sua conduta com o tempo. De qualquer forma, vou fazer algo esta noite, mas espero que vocês se misturem com as pessoas ao redor de Riften. Como vocês já sabem, vamos lidar muito com eles no futuro. Alina, você normalmente governa Enterol em meu lugar, então fique de olho em como o submundo funciona. Claro, farei o meu melhor. Ju, você vai tentar se dar bem com os membros da guilda, você lidera o T10 e precisa acompanhar os operativos da guilda, não é tão difícil, mas não subestime ninguém. Tudo bem, mas pelo menos me conte sobre os grandes. Ok, quem mais aparece em público é o irmão mais velho Brynjolf. Na verdade, ele é o mais próximo de mim, mas não se deixe enganar por sua constituição grande e aparência silenciosa. Esse cara tem habilidades que podem envergonhar um supercomputador. O quê? Esqueça isso agora. Brynjolf é um nórdico que pode cheirar dinheiro, calcular dinheiro, ganhar dinheiro, dar à luz dinheiro, botar ovos de dinheiro, enganar o dinheiro das pessoas. Ele simplesmente sabe tudo quando se trata de dinheiro. Brynjolf é o verdadeiro protegido de Delvin. Depois de Brynjolf vem Vex, o imperial de cabelos prateados. Ela é uma viúva negra totalmente durona. Ela é dona da ação em torno da guilda, de batedores de carteira a arrombamento de fechaduras. Não há lugar onde Vex não possa passar. Ela é lésbica, mas não diga isso a Delvin. Ele pode realmente morrer de tristeza. Depois, a Tonilia, a Redguard. Ela é a cerca, consertadora, traficante, comerciante e gerente de assuntos internos. Ela também concede empréstimos e faz grandes negócios. Ela está em um relacionamento com Vekel e pode realmente matar qualquer mulher que se aproxime de Vekel. Falando em Vekel, ele é o dono do Rajade Lagoon. Não se deixe enganar pela aparência. Esse cara é um profissional na hora de avaliar as pessoas. Até o Delvin ouve a opinião dele. Depois, há outros juniores como Catatosco, o Gato Vermelho, seu humilde João Dare. Também a Etienne, que supervisiona os suprimentos e a melhor pessoa que pode navegar no Ratuai e a Sinric, um jailbreaker profissional, assim como muitos outros juniores. Em seguida, chegamos aos dois no topo. Delvin é o mentor da maioria dos ladrões e criou um sistema das Shadow Marks. Ele pode ser bobo às vezes, mas é o melhor dos melhores e também gosta de ensinar os outros. Sua principal força, porém, são os negócios e com ele aprendi muito. Ele é uma bomba econômica que pode secar uma cidade de dinheiro e afundar outra em dinheiro. Depois de Delvin vem o chefe, Mercer. Ele é o mestre da guilda e vamos dizer sem rodeios, eu odeio aquele cara. Ele é uma má notícia e é a razão pela qual a guilda está com azar. Ninguém tem ideia do porquê, mas é melhor evitá-lo por enquanto. João apresentou todas as pessoas próximas a Julanar na guilda dos ladrões. Claro, a parte sobre Mercer foi mantida apenas para ele. Ele ainda tem planos para Mercer, mas isso precisa de alguma preparação. De qualquer forma, após o incidente do mercado,
A cidade ficará em alerta máximo, mas preciso que isso seja perfeito para mim. Vou me ocupar com algo esta noite. E Alina, estou lhe dando a tarefa de encantar alguns itens para mim antes de amanhã. João entregou a Alina um papel com os detalhes. Eu cuidarei disso. Com o que você vai se ocupar de qualquer maneira? João sorriu maliciosamente. Há uma certa bruxa que precisa ter um fim miserável, mas antes de fazer isso, preciso deixar esse bebê totalmente carregado. João disse enquanto tirava a caveira da corrupção do cubo. Esta noite será uma noite de pesadelo. Kirin Saga capítulo 268 Catatosker 5. A Grelubra curtiu por uma noite de pesadelo. Significava que eu sairia na cidade segurando a caveira da corrupção em minhas mãos e coletando sonhos das pessoas, substituindo-os por pesadelos. Essa é a primeira habilidade dos Gu, Dranstel. Saí em Riften todo vestido de preto e voei no céu noturno escondido da vista. Comecei a coletar os sonhos das pessoas adormecidas casa por casa. Enquanto causava pesadelos na cidade, comecei a resolver velhos rancores atraindo mais sonhos das pessoas de quem não gosto e foi divertido. Evitei o orfanato a todo custo e fiz questão de irritar ainda mais as pessoas corrompidas. Depois de um tempo, pousei em um certo prédio alto da cidade e observei a cidade abaixo com alguns pensamentos nostálgicos. Riften, uma cidade que o jogo não fez justiça em nada. Na verdade, é a cidade que mais não fez justiça. Winterhold era uma versão mais trágica da versão do jogo. Winter era muito maior. Solitude era realmente uma cidade realmente majestosa. Falkreath era uma mistura calma entre uma floresta e uma cidade. Dawnstar era uma grande cidade em uma baía. Mas Riften. Oh cara! Riften é o lugar que alguém adoraria odiar e amar ao mesmo tempo. Uma cidade sem qualquer tipo de discriminação, mesmo estando na sarjeta. Argonians e Dark Elves vivem pacificamente aqui, mesmo que suas terras natais estejam em guerra. Os nórdicos aqui são tão viscosos quanto os bretões e amam o dinheiro tanto quanto os imperiais. Eles aceitam estranhos mais do que o próprio povo de Solitude. Um lugar realmente misterioso. Eu compararia a uma versão medieval rústica da cidade de Gutham, mas isso não me torna o Batman agora, não é? Um cara super rico que voltou para a cidade depois de treinar fora. Sim, eu sou o Batman. Também me lembro que fiquei em Riften mais do que em qualquer outra cidade quando joguei. Algo nela era simplesmente melhor do que qualquer outra cidade em Skyrim. Lembro-me de adicionar uma tonelada de mods para mudar muitas coisas em Riften de Sexy Riften para JK Riften para Riften, e Efedition para Ravengard. Eu modifiquei aquela cidade, mas a realidade ainda era muito melhor. Sempre considero uma bênção ter reencarnado em Riften e não em qualquer outro lugar. De qualquer forma, acabei com os sentimentos nostálgicos e me concentrei no assunto em questão. Você realmente vai matar a bruxa? Droga, Shadow. De onde você apareceu, cara? Só fiquei curioso. Ei, posso controlar essa coisa preta? Mutar. Eu podia sentir que, Grid, estava começando a tomar consciência própria e se moveu para formar uma figura ao meu lado. Parecia uma figura muito ruim com um rosto maligno e um corpo fluido. Parecia uma espécie de criatura Lovecraftiana. A/N. Lovecraftian é um subgênero de ficção de terror onde criaturas más são assustadoras, úmidas e nojentas. Oh, com certeza é bom. Como você conseguiu isso? Como se você não soubesse nada sobre mim. Vamos lá. Há muito que eu não sei sobre você. Você é realmente um cara muito interessante. Ponto obrigado. Só não me possua com aquela matéria escura e nos chame de Venom. Na verdade, é uma ideia muito legal. Eu amo esse filme. Talvez você devesse sair da minha cabeça. Concordo. Muitos filmes aí. Então, você está fazendo isso, hein? Matando a velha agora. É. Estou planejando algo bom. Oh, mal posso esperar. Mas, você realmente vai estragar o futuro? Você quer dizer o futuro do jogo? Sim, Shadow estava falando sobre matar Grelud e o que isso afetaria no futuro. Matá-la certamente mudará as coisas,
pois ela é o NPC que o jogador mata no jogo para iniciar a Dark Brotherhood Kestline. Certamente matá-la mudará as coisas, mas eu tinha outra ideia em mente. O contrato sobre a cabeça dela ainda não havia sido fechado. Bem, olha ao seu redor. Olhei para Riften. Uma cidade cuja verdadeira essência nunca apareceu no jogo. Prédios altos, madeira rústica, lugares fedorentos. Ponto. Isso não é mais o jogo, cara. Isso é uma realidade. Eu sei. Mas mudar muito o futuro pode mudar o destino de muitas coisas. Já mudei muitas coisas. De qualquer maneira, não estou com medo. Você está certo. Mas lembre-se de que alguns eventos acontecerão fora dos cenários que você conhece a partir de agora. Mas pelo menos as coisas vão melhorar para algumas pessoas. Um conselho. Você ainda não amadureceu como João. Não tente colocar obstáculos em seu destino. Você já irritou um príncipe daédrico, entendo. Ele está certo. Diga-me, Sombra. O que é o destino? Quero dizer que posso responder a isso, mas não sou um mortal. Não posso dar uma resposta certa, então direi que o destino é o potencial dos mortais. Vamos lá, você é um ser celestial, tem mais, né? Meu destino pode afetar aqueles que estão ao meu redor. O seu certamente pode. Mas destinos fortes têm um problema, você vê. É difícil se livrar deles e eles saem pela culatra como uma cadela, especialmente para pessoas que têm profecias como você. E os destinos fracos? Eles são infelizes de certa forma. Mas pense nisso como seres que evoluem. Os seres fortes têm menos potencial de evolução e condições mais difíceis. Os seres fracos têm mais potencial e condições fluídas. Ainda assim, os seres fracos enfrentam mais riscos. Tudo isso se aplica ao destino. Assunto interessante. Nunca estudei coisas como o destino antes. É difícil fazer isso mesmo para imortais. Nós não temos destinos, você vê, eu sei, eu ainda nunca entendi muito sobre os reinos superiores. Um de cada vez, meu amigo imortal. Um de cada vez. Vamos apenas passar para a parte em que você mata a bruxa. Você está mantendo todos no limite aqui. Sim, vamos fazer isso. O dia seguinte ao Marquete Robbery foi um dia que o povo de Riften esperava e esperava que passasse tranquilamente. Seu desejo se tornou realidade para o dia, mas a noite foi o palco em que João e suas namoradas começaram a agir. João estava em uma grande capa e caminhou em direção ao orfanato anoral. Ele estava tentando evitar a tensão enquanto se aproximava da porta. Ao fazer isso, ele ativou seu feitiço, Terceiro Olho, Olho da Magia, um feitiço único que apenas João tem qualidade mágica suficiente para usar. Isso permitiu que ele visse através da energia, espaço, objetos, mas era realmente um feitiço caro. Ele verificou o local até que seu olho pousou em um quarto. Havia uma mulher dormindo em um quarto grande e parecia odiosa à primeira vista. João instantaneamente se teletransportou para a sala silenciosamente, mas a velha bruxa acordou imediatamente. Ela viu um cara grande em seu quarto e instantaneamente pulou da cama com uma adaga na mão. Quem é você? Você acha que consegue? Oh! João tirou o capuz e a mulher sentiu que seu rosto era muito familiar. João também olhou para a velha familiar cujo rosto era tão cruel quanto costumava ser. Quanto tempo sem te ver, Grelode? Memórias começaram a voltar para seu cérebro e seus olhos se arregalaram. É você, o filho da bruxa. Ela disse. Ei. Sim, sou eu. Por que você está aqui no meu quarto? Você acha que eu não vou chamar os guardas para você? Oh, isso é apenas um sonho. Não se preocupe. Eu não estou realmente aqui. O que? Você é louco como aquela bruxa e olha como ela te transformou em uma aberração. Não, na verdade eu fiquei mais alto por conta própria. Ei, que bom que você finalmente veio. Ladima ficará satisfeita por eu finalmente ter uma pista sobre você. Grelode disse algo interessante. Ah, sério? Continue. O que Maven quer comigo? Ei, eu não me importo. Mas você realmente mexeu com ela no passado, agora ela vai se livrar de você e daquela bruxa para sempre. Maven vai? Sim,
Ela é a mulher mais forte de Riften. Ela financia o orfanato agora. Ah, entendo. Entendo. Agora que Nurina foi embora, você aceitou o financiamento de Maven e as coisas ainda estão uma merda. Eu sabia que nada de bom viria de você. De qualquer forma, eu vou embora, mas antes de fazer isso, John disse e tirou o crânio da corrupção. O que? Que feitiçaria maligna é essa? Grelo saltou para longe da aparência maligna do cajado nas mãos de John. Nada para se preocupar. John lançou o feitiço, Walking Enigmaris, em Grelode. Vejo você então. Ele então desapareceu da sala. O que? O que você fez comigo? TSK. Droga. Eu tenho que contar para a senhora Maven. Grelode ficou com medo quando John fez algo com magia para ela e então desapareceu assim. Ela decidiu correr para Maven Blackbriar imediatamente. 2 anos atrás, Maven veio ver o orfanato e perguntou a Grelode sobre John. Ela queria investigar o homem que ela suspeitava ser o assassino de seu filho, mas as coisas não correram bem porque Nurina e John não deixaram ninguém saber de seus segredos. Ainda assim, Grelode prometeu a Maven interrogar as pessoas no orfanato que eram próximas a John e Nurina e não obtiveram resultados suficientes. Ainda assim, Maven decidiu financiar o orfanato por qualquer motivo. Grelode queria correr para Maven imediatamente para contar a ela sobre John estar em Riften e então ela vestiu sua capa e correu para fora do orfanato em direção à mansão Blackbriar, mas ela foi parada no caminho. Alguém muito familiar a parou. Também. Familiar para ela não reconhecer. Era ela. Ela mesma estava diante de si mesma. Ela não entendeu. Ela não sabia como pode haver duas dela. Ela sentiu que suas entranhas estavam queimando com o choque. A semelhança era perfeita. Ela então se lembrou. O filho da bruxa. Tem que ser ele. O que ele está planejando? Grelot tentou colocar seus pensamentos juntos, mas ela não teve a chance quando um terceiro Grelot apareceu. Uá! Um quarto. Um quinto. Um sexto. Um sétimo. Um grupo inteiro. 100 ou mais. Havia muitos grelotes a cercando no meio da estrada. Os espectadores notaram. As pessoas enlouqueceram. Grelot pode ser muito idiota para entender magia, mas ela sentiu a crise se aproximando. Algo muito grande estava sendo preparado para ela. Ah! Centenas de grelotes começaram a gritar e berrar como selvagens. 1000 grelotes selvagens invadiram Riften. Kirin Saga capítulo 269 Catatosker 6. A Santa Tia e os centenas de Grelodi começaram a gritar e gritar como selvagens. A cidade ouviu e todas as pessoas acordaram. Algo que eles nunca imaginaram estava acontecendo. 1000 Grelodi furiosos em Riften quebrando e destruindo coisas. Os guardas não sabiam o que fazer. Que feitiçaria maligna é essa? Mate aquela bruxa. Este é Grelode, o gentil. Do orfanato. Oh, deuses! Ela é uma bruxa. Deuses nos salvem. Mate a bruxa. A situação piorou em um piscar de olhos. Uma fuga de Grelo na noite após o incidente do mercado é a última coisa que a cidade precisa. Mate aquela bruxa. Os guardas começaram a lutar contra os Grelodes e foi um caos. As velhas eram inesperadamente fortes. As espadas não as cortavam tão facilmente. É claro que John os estava apoiando com Magic, mas por um bom motivo. No meio da confusão, o orfanato honoral também estava tendo uma cena caótica. Todas as crianças acordaram quando 3 grelotes começaram a vagar pelo local como zumbis. As crianças gritaram e correram dos assustadores grelotes, mas assim que um grelode estava prestes a atacar Constance, com a ajuda de Grelode, uma figura apareceu e prendeu o feral Grelode. Era uma garota de capuz que escondia o rosto com uma máscara. Este era Julanar. Ei, pegue esta vassoura, ela é abençoada. Ela entregou uma vassoura a Constance. Constance ficou em choque, mas pegou a vassoura imediatamente. Assim que ela fez isso, os outros 2 Grelodes atacaram e Julanar derrotou um com uma flecha. Assim que um Grelode foi derrubado, ele se transformou em nada. Constance estava morrendo de medo, mas assim que sua vassoura tocou o Grelode que a estava atacando, aquele feral Grelode desapareceu imediatamente. Uau!
Nós os derrotamos. Oh, mas estão vindo. Assim que Jolanar disse isso, outros 7 Grelodes foram enviados por Jon. Oh, não. Isso é demais. Constância estava apavorada. Não tenha medo, eu tenho mais benditos. Utilidades domésticas. Julanar veio com um nome para as ferramentas encantadas que Jon disse a Lina para encantar. Estes eram itens aleatórios que foram encantados com magia sagrada que foram muito eficazes contra as duplas feitas pelos Quoth Corruptions. Ó grande Kine, Mara, Dibela, Shur, Tsun, envie-nos o abençoado utensílios domésticos. Com uma pequena pausa, para Jon recuperar o fôlego depois de quase engasgar de tanto rir, Nefertiti apareceu com vários itens da sombra. Aqui estão os benditos utensílios domésticos, homens. Usem-nos bem. Eu os abençoei com minhas patas e penugem. E ela desapareceu novamente. Um silêncio estranho tomou conta da sala. Até Julanar precisou de algum tempo para acompanhar. Oh! Eles são abençoados pelo Santo Gato. Vamos fazer isso. Dar um pouco para as crianças grandes. Disse Julanar. Mas eles são crianças. Constância ainda estava assustada. Vamos, crianças. É você contra aquela vadia burra do Grelode. Chegou a hora de rise. Julanar percebeu que Constância é uma covarde e reuniu as crianças. As crianças responderam bem e pegaram as frigideiras e as vassouras do chão. Nada foi cortado nem nada, apenas coisas de áreas seguras. Derrote aqueles Grelodes. Julanar conduziu as crianças até os 7 Grelodes que se moveram lentamente e venceram todos eles. Bom, vocês são crianças corajosas. Agora, podemos ajudar o resto da cidade até que o santo chegue. Sigam-me. Julanar abriu a porta do orfanato. Julanar conduziu os órfãos até a cidade e começou a perseguir os Grelodes que invadiam o local. Aqueles Grelodes que estavam dando trabalho aos guardas não eram nada na frente dos benditos utensílios domésticos. Olha, os órfãos estão derrotando os Grelodes. Eles são anjos. Ajudem-nos. Guardas, ajudem os órfãos. Se apresse. A cena fora da cidade estava passando de uma bagunça bizarra para uma bagunça um pouco mais bizarra. Os órfãos estavam derrubando os Grelodes como um encanto. Aqui está ela, aí vem a santa. Julanar, que estava entre as crianças, apontou para o céu enquanto alguém flutuava lá em cima. Uma garota em um vestido branco com uma armadura de gelo azul por cima. Ela estava segurando um cajado de cura e vestindo uma capa branca. Metade de seu rosto estava coberta com uma máscara de prata, mas a outra metade revelava que ela é uma beleza de outro mundo. Havia uma forte aura de brilho ao seu redor enquanto ela descia do céu. Uma forte magia jorrou dela como se a luz se misturasse com o vento e o gelo. Ele curou quem tocou e fez todos os Grelodes desaparecerem. Na verdade, ela estava apenas lançando um feitiço de cura em grande escala com alguns efeitos de fundo das magias do vento e do gelo, enquanto Jon cancelava o poder, pesadelo ambulante, do crânio da corrupção. O efeito desse ato nas pessoas foi incrível. As pessoas começaram a cair no chão chorando e adorando. Até Jon ficou maravilhado com a habilidade de Olenna em atuar, mas na verdade não era atuação, ela era a criança favorita de Kine, e sua Sibyl, praticamente a líder do culto de Kine, que recebeu poderes superiores. Como todos os Grelodes foram atingidos por Olenna Magic, ela pousou no chão graciosamente. Seus longos cabelos negros caíam sobre seus ombros e costas e seus olhos vermelhos brilhavam por trás da máscara do Guardião do Fogo. As pessoas abriram uma praça para ela e ela caminhou graciosamente até o meio. Julanar estava perto e ela reuniu os órfãos para ficar entre Olenna. Sente-se. Você é a escolhida de Kine. Por favor, nos guie e revele onde a bruxa malvada se esconde. Julanar manteve seu ato teatral. Olenna queria dar um tapa em seu rosto e olhou para Jon, que estava flutuando no ar. Quando ela olhou para cima para encarar Jon, as pessoas ficaram maravilhadas e se ajoelharam ainda mais pensando que ela estava alcançando os poderes superiores. Ela está escondida ali no beco. Traga em silêncio. Olenna desistiu e resolveu entrar na brincadeira.
O barulho estourou quando as pessoas começaram a procurar no beco. De fato, encontraram uma velha tentando se esconder e a prenderam impiedosamente. Deixe-me. Solte-me. Eu sou inocente. É ele. É ele. O filho da bruxa. Grelot estava gritando e enlouquecendo, mas foi arrastada na frente das pessoas e colocada na frente de Aline e dos órfãos. Santa Senhora, o que você acha que devemos fazer? O povo perguntou a Alina. As pessoas ainda estavam em estado de choque e precisavam de orientação. Silêncio. A Santa de Kine vai falar. Julanar levantou a mão para acalmar as pessoas. As pessoas se aquietaram e olharam para Alina, cuja aparência era ainda mais digna. Alina olhou para os órfãos ao seu redor e falou. Crianças, como aquela bruxa tratou vocês? O medo apareceu nos olhos das crianças, mas vendo Grelot todo espancado na frente delas, a coragem subiu em seus corações. Ela bate na gente. Uma criança falou. Ela nos tranca na masmorra. Ela não nos alimenta. As crianças falaram uma após a outra. Elas passaram de aterrorizadas a feias e falaram de todas as coisas inacreditáveis que Grelot as fez passar. A princípio, os habitantes da cidade não acreditaram no que ouviram, mas vendo as crianças com raiva, todos entenderam como essas crianças sofriam. João não apenas sequestrou Grelot e matou por um motivo. Ele queria que toda a cidade experimentasse o como aquela mulher é. Ele estava com raiva e não queria que a mulher tivesse uma boa reputação após a morte. No jogo, após o jogador matar Grelot, os guardas dirão algo como se sentem tristes por uma diretora de orfanato e como pensaram que as crianças ficariam arrasadas enquanto era oposto. No jogo, o nome dessa missão se chamava Innocence Lost, e começa com um garoto contratando um culto maligno de assassinos para matar Grelot depois que ele escapou do orfanato. Realmente não é algo normal para uma criança fazer, mas fica pior. Quando o jogador mata Grelot, as crianças do orfanato vão realmente comemorar a morte de Grelot sobre seu cadáver. Ninguém consegue entender que tipo de monstruosidade transformaria crianças inocentes em seres tão sem coração. O próprio João não entendeu até que viveu e, finalmente, conseguiu planejar a queda da bruxa. Agora, diante dos olhos de deuses e homens, Alina vai julgar Grelot, mas ela ainda era santa misericordiosa. Quem vai cuidar das crianças, então? Ela perguntou. Constance vai, ela é nossa irmã mais velha. Uma criança respondeu imediatamente. Onde ela está? Eu estou aqui, Santa Senhora. Constância apareceu na frente de Aline e quase se ajoelhou. Não há razão para você se ajoelhar. Por favor, leve as crianças para casa. Não é apropriado que elas vejam o que vai acontecer a seguir. Não sou o senhor deste lugar, mas cuido delas como uma diretora. Sim, sim, Santa Senhora. Será uma honra. Constance levou as crianças de volta ao orfanato, embora quisessem ver Grelot ser punido. Mas a aura de Aline os fez ouvir. Enquanto as crianças se afastavam, Aline olhou para Grelot. Ela usou telequinesis e segurou Grelot no ar. Em seguida, empurrou-a em um poste e uma corda veio do nada e amarrou-se em torno de Grelot. Queimar a bruxa. Kirin Saga Capítulo 270 Catatoskr 7. Os estive em nosso quarto na pousada Beyambab. A casa da Ara estava tendo uma reunião. Eu estava sentado com Nefertiti no colo. Julanar estava alimentando sua estranha aranha magenta que cresceu tanto quanto um cachorro. Ultimamente Aline estava verificando o ovo selado. Então, por que eu tive que passar por esse ato? Aline era contra usar seus poderes para enganar as pessoas como nós fazíamos por um bom motivo, mas ela fez isso de qualquer maneira quando eu perguntei a ela. Há uma boa razão. Eu respondi. Qual é? Suspiro. Pense nisso. Uma velha senhora conseguiu enganar a cidade o suficiente para ser chamada de Grelot e Kind e depois se tornou uma bruxa. O que você acha que as pessoas ignorantes vão pensar dos órfãos? Certamente você não está dizendo. Não, eu estou dizendo. As pessoas são estúpidas, Alina. Eles vão pensar em Constance e nos órfãos como lacaios de Grelot e vão abusar deles. Depois não será crível. Além disso, as pessoas teimosas não aceitarão as palavras de uma criança,
Não importa o que aconteça. Eu disse. Então tivemos que mostrar ao público como aquela mulher era horrível. Os órfãos do que salvaram o dia foram vistos sob uma nova luz como crianças de bom coração e as pessoas vão amá-los e cuidar deles. Ju continuou. E ao aparecer e ferir o mal com sua magia sagrada, você praticamente mostrou o lado bom da magia e como ela pode ser uma ruína para a magia maligna. Aqueles locais que veem a magia como uma coisa ruim terão pelo menos uma ideia que a boa magia existe. Eu adicionei. E nós espalhamos a fé do Santo Gato. Acrescentou Ju. Claro, isso está acima de tudo. Eu concordei. Alina ouviu o raciocínio de nossas ações e começou a pensar. Ela ficou um pouco chocada no começo, mas seus lábios se curvaram em um sorriso. Então, eu também fiz uma coisa ruim que é realmente heróica, assim como você faz? Sim, basicamente. Uau! Alina virou toda sorrisos. Ela parecia estar gostando da ideia de ser uma heroína travessa. Minha nossa! Às vezes esqueço que eles são realmente jovens e sou eu que tenho mais de 40 anos de idade mental. Ainda assim, você poderia pensar em tudo isso antes de agir. Estou impressionado. Você também deveria fazer isso. Administrar uma cidade como Interol exige pelo menos isso. Você também tem que estar vários passos à frente de qualquer um e planejar todos os tipos de situações. Você vai liderar a cidade em meu lugar um dia e você tomará decisões difíceis. Eu disse a ela algo que estava em minha mente há algum tempo. Alina ficou em silêncio por um segundo e pude ver que as suas expressões estavam ficando sérias. Por quê? Você quer me deixar em Winterhold e ir para algum lugar? A pergunta dele estava certa. Eu não tenho certeza de que tipo de destino fedorento o futuro reserva para mim, mas um dia, talvez eu vá em uma aventura ou uma viagem de negócios. Talvez algo que eu não planejei. Você está preparando a cidade para ataques de dragão pelo bem de Kine. O que mais você não está planejando? Quem sabe? Eu apenas disse e fui embora andando. Minha mente ainda estava pesada com coisas sobre as quais não tenho controle. Quando a sacerdotisa de Azura veio até mim naquele dia, ela disse coisas que me deram dor de cabeça até hoje. Como planejo contrariar um Deus que está chateado comigo? Acabei de descer as escadas na pousada Bean-Barbie e encontrei uma mesa vazia no canto. Nefertiti saiu da sombra assim que sentiu que meu humor estava pesado e cochilou na mesa. Enquanto eu estava sentado sozinho no canto, duas grandes figuras encapuzadas chegaram à estalagem. Ninguém olhou para eles e ninguém se importou. Metade de Riften são pessoas de aparência duvidosa de qualquer maneira. Ainda assim, pela mágica ao redor deles, reconheci suas identidades. Peguei uma pedrinha do chão e joguei neles. Um deles percebeu e bloqueou com a mão. Eles então caminharam em minha direção. João. Primo. E aí galera? Estes eram Luffy e Jorna. A cidade é a mesma que a deixamos. O Luffy disse quando se juntou a mim na mesa com Jorna. Sim, o mesmo Riften fedorento. Você ouviu sobre o que aconteceu ontem à noite? Eles dizem que Grelor estava fazendo alguma feitiçaria e ela tentou invadir a cidade. Então uma santa senhora apareceu e a queimou na fogueira. O Wolfur disse. Oh sim, foi uma grande visão. Esquecimento, João. O Wolfur estalou do nada. O que há de errado, cara? Eu sei que você está por trás disso. Por que você não esperou por mim? Como diabos eu poderia saber que você viria hoje? Você quer que eu espere por você enquanto pobres crianças inocentes sofrem? Além disso, se você estava conosco, você pode ter acabado com Grelo muito rapidamente com seu martelo. Na verdade você não está errado. Mas pelo menos você deveria ter me deixado fazer alguma coisa, cara. Não é legal. Eu até trouxe o Forcofor e Pilation comigo. Então você estava planejando assassiná-la antes de mim, sua cadela assassina. Alina é quem a matou então. Você acha que queimar aquela velha bruxa foi o suficiente? Você deveria pelo menos deixar um pouco para mim. Fufu. Quem disse que nós apenas a queimamos? Eu usei a caveira da corrupção para lançar agonia nela enquanto ela está queimando. Você realmente perdeu a parte boa. Seu trapaceiro.
Nós íamos matá-la juntos. Ah, foda-se. O Ulfur e eu começamos a nos lembrar dos planos que planejamos há muito tempo para matar Grelode. Muitos anos de planejamento, mas infelizmente mal podia esperar por um Ulf. Ainda tenho a memória em meu cérebro e posso visualizá-la em uma tela de luz para ele. Vocês dois estão brigando sobre como matar uma velha da maneira mais horrível possível. Bjorn interferiu. Sim, Luffy e eu respondemos com um fogo queimando através de nossos olhos. Vocês estão doentes. Vou ver as meninas. Jonah levantou-se e subiu as escadas. O Luffy e eu conversamos por um tempo e então decidimos visitar o orfanato juntos. A única que pudemos reconhecer no local foi Constance. Ela era uma das meninas que morava conosco no orfanato e é uma pessoa muito gentil. Deixamos uma quantia em dinheiro para ela e prometemos enviar uma doação mensal para o local. Em seguida, perguntamos sobre nossos velhos amigos que pareciam ter visitado o local antes de nós. Também parecia que a Kara estava em Riften há um mês e ela veio ver Constance. Aquela garota Kageti cresceu e se tornou uma comerciante entre Riften e Whiterun. Depois de passear um pouco pela cidade com o Fur e visitar algumas pessoas, voltamos para a pousada e nos encontramos com as meninas. Então, o que vamos fazer agora? Você ainda tem alguma coisa em Riften? Aline perguntou. Como você já sabe, terminamos nossos negócios com a guilda e eu fiz uma grande jogada como Katatosk. Você também fez o ato de Santa que foi um show muito bom. É? A festa ainda não acabou. Estou tendo um último show em mente, um show muito inesperado. Algo que só a Ju pode fazer. Ah, estou ouvindo. Ju me deu sua atenção. Você tem aranhas mágicas no cubo, certo? Perguntei. Sim. Quantos? Um exército. Um número? Aline perguntou. Não sei dizer, mas é demais. Literalmente um exército. Julio confirmado. Ok. Como você consegue mantê-los alimentados? Eles ainda não eclodiram, mas eu guardo. Então mantenho todos selados. Ela disse. Nada mal. Que tipo de aranhas você tem? Bem, eu tenho muitas aranhas saltadoras de fogo, aranhas de óleo, aranhas venenosas e aranhas limosas. Eu conheci os 3 primeiros tipos do jogo, mas... Slime Spiders? O que são aranhas de slime? Elas são falhas e a maioria das aranhas que eu tenho. No começo, eu queria fazer aranhas ácidas, mas suas partes internas não aguentavam o ácido e começaram a transformá-lo em lodo. Elas comem e fazem cocô de lodo, então são aranhas de lodo. De que tipo de slime estamos falando? Ah, um lodo muito ruim. Não é venenoso nem nada, mas é extremamente escorregadio e difícil de manusear. Também quando seca vira uma cola muito chata. Mestre Nurelion pegou um pouco para fazer aquelas suas cartas Gwent. Oh, eu me lembro agora, a substância parecida com plástico. Bom, precisamos de todas as Slime Spiders que você tem. Isso é o suficiente. Eu tenho muito, então não me culpe se você não conseguiu lidar com eles. Sempre podemos fazer trajes anti-slime. Certo, Alina? Não tenho certeza do que você quer, mas acho que não tem escolha de qualquer maneira. Disse Alina. Não se preocupe, vai ser divertido. É algo impertinente, mas heróico. Alina parecia animada. Não, minha bela dama. Estamos fazendo algo maligno desta vez. Oh. Alina parecia rejeitada. Então o que nós vamos fazer? Perguntou o Fur. Tirei um grande pedaço de papel do meu anel e coloquei na frente deles. Era um mapa completo e detalhado do Hatuai. Assim como a diferença entre o jogo e a realidade, o verdadeiro Hatuai é um labirinto que ganhou esse nome por um bom motivo. Vamos inundar o Hatuai com os Slime Spiders. Precisamos manter a guilda dos ladrões ocupada com eles enquanto completamos nosso haste. E onde está o alvo? Parei por um segundo para a pergunta de Lufur. Então olhei para o mapa e apontei para um determinado edifício. A casa do mestre da guilda dos ladrões, a casa de Messer Frey. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.